A gente sempre fala aqui no nosso programa o quão é importante, né? Nós temos aí o amor próprio, a autoconfiança, mas num determinado período da vida, pré-vestibular, os adolescentes ficam muito ansiosos e às vezes perdem um pouquinho daquela autoconfiança. E hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa um professor, 30 anos aí na área da educação. Quero agradecer mais uma vez a gentileza do Ricardo Falco. Obrigada, Obrigado, viu, pela eu. participação. Obrigado. Ô, Ricardo, como é que esse estudante ele pode controlar a ansiedade, se é que isso é possível? Olha, Tati, eu acho que assim é possível, né? Assim, o controle da ansiedade, eu acho que também tem os agentes internos e também tem os agentes externos, né? O controle da ansiedade, os agentes externos são família, os professores, amigos, colegas, enfim. Essas pessoas todas, elas ajudam a manter um pouquinho da calma, colaboram para o controle. Tranquilidade naquele Tranquilidade, momento, né? claro. Ele tem um ambiente de estudo adequado, ele tem uma sala de aula que tenha um nível de relacionamento bacana, né? Um nível de respeito entre as pessoas. Tudo isso é muito importante. O nível de ansiedade também, os internos, pelo foco, pela determinação. Um dos pontos que nós falamos no bloco anterior sobre a escolha da profissão, é muito importante que ele também se sinta à vontade para escolher e atravesse o ano mais ou menos focado no que ele quer. Isso é importante, né? Vai chegando a hora de ele fazer a inscrição para o vestibular e ele ainda não sabe o que quer da vida, não sabe qual a profissão. Isso é um fator gerador de ansiedade, né? Então essas coisas eu acho que são importantes para que ele possa se manter tranquilo ao longo do ano de trabalho dele. E acho que um pouquinho da ansiedade é inclusive benéfico, né? Na vida, a gente tem aquele pouquinho de ansiedade, aquele receio, porque daí você vai, você se dedica, você fica ali o tempo todo atento, focado. Olha, eu acho que é fundamental que ele mantenha um certo nível de tensão. Isso é muito importante. O relaxamento total significa, não vou dizer um desprezo em relação aos estudos ou o que quer que seja, mas você falou em qualquer situação da nossa vida. Eu não sei, estatísticas mostram aí, né, que acidentes acontecem quando a pessoa está próxima do destino, que é quando ela relaxa totalmente. Eu acho que no vestibular é a mesma coisa, nessa situação é a mesma coisa. Se ela se mantiver absolutamente relaxada, a cabeça andando por outros lugares que não focada no vestibular, eu acho que ele perde rendimento. Precisa sim se manter alerta, se manter um certo nível de tensão em relação à prova. Isso eu acho que acontece, é importante. Professor, acho que é algo muito interessante, né, que os alunos podem recorrer, essa questão do Enem, né? É uma oportunidade, inclusive, esse ano a gente teve aí o Enem como tema, né, de muitas pautas, muitas reportagens. Eu acho que vale a pena a gente falar um Claro. pouquinho, né, sobre. Sim, o Enem, na sua origem, ele tinha uma intenção. A intenção do Enem, a sua origem, era fazer um mapeamento de como os egressos do ensino médio estavam no Brasil. Depois o Enem tomou um outro rumo. Passou a ser, essa era uma intenção até no Ministério, com um vestibular nacional. Acho que o Enem é uma forma de democratizar o acesso às universidades federais. Hoje um aluno de São Paulo pode prestar, sem ter que ir até lá, prestar, por exemplo, concorrer a uma vaga na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Se um aluno de Minas Gerais quer fazer medicina numa excelente universidade que é Federal do Rio Grande do Sul, ele não precisa ir até lá. Esse é um ponto importante, a democratização do acesso à universidade, né? Não estou falando agora de outras questões ligadas ao Enem, que são o aluno conseguir o seu certificado de conclusão de ensino médio e tem outras coisas. Então, vamos falar especificamente do acesso à universidade. Então, eu acho que é muito bacana, democratiza o acesso à universidade, né? O Enem tem esse papel importante, né? Ele hoje é feito em 2 dias, o Ministério da Educação já acena para algumas mudanças, vamos esperar, esse não é o fórum para a gente falar sobre isso, mas o Enem é um momento importante da vida dos alunos. Alguns vestibulares, algumas universidades estaduais, a Unicamp, a USP, por exemplo, elas usam o Enem muito pouco, ainda são a Unesp, são vestibulares ainda que usam pouco o Enem. Mas na enormidade das universidades federais, sim, o Enem é uma porta de entrada.
E os estudantes devem aproveitar isso, né? Ah, sim, devem. A preparação para o Enem, hoje, ela é uma preparação muito semelhante a esses outros vestibulares, né? É muito semelhante. Mas ele deve aproveitar, ele deve fazer, ele deve concorrer à vaga nas universidades federais, sim, sem dúvida. Professor, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma palavrinha, então, aos pais dos vestibulandos e também aos adolescentes que nos acompanham, que vão prestar vestibular, estão agora sintonizados aí no nosso programa. Aos pais, duas coisas eu peço para eles. Primeiro é paciência, tranquilidade, apoio. A segunda coisa é preparem-se, eles estão partindo. Eles estão se desligando de vocês e estão escolhendo a vida deles, né? É o caminho para a autonomia. E para os jovens que estão assistindo a gente, eu diria duas coisas. A primeira delas é que há duas coisas que ninguém, nada pode tirar de você, que são os seus saberes e os seus sonhos. Agora é hora de você investir e mostrar os seus saberes para começar a realizar os seus sonhos. Então, força total, boa sorte, e é o que desejo para eles. Ricardo Falco, professor há 30 anos trabalhando na educação e hoje contribuindo muito, né, aqui nesse nosso bate-papo, levando essa palavra para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada, viu, professor? Foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Espero de verdade que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Eu acho que tem muita informação bacana que você pode contribuir, né, para todos que nos acompanham. Obrigado, Tati. Eu agradeço. Boa sorte a todos aqueles que estão nos assistindo. Sempre que for necessário, preciso, eu estou à disposição. Tá bem? Nos veremos numa outra oportunidade. Creio que sim. Obrigado.